Olá, estamos começando mais um Papo de Mãe. E hoje eu tô com uma mãe de peso aqui, Débora. Débora é mãe de duas meninas. Uma ainda na infância, Mirella, e a outra, Melissa, uma adolescente. Além disso, Débora é psicóloga, diretora de uma escola, a Escola Manaí, que atinge esse público infanto-juvenil. E Débora tá aqui para bater um papinho com a gente. E eu vou começar perguntando a você, Débora, como é ser mãe de duas meninas que estão em fases tão distintas do desenvolvimento? Qual é o desafio? O que é calmo nisso? Porque só tem desafio. Já vamos começar com outra pergunta, né? O desafio de você se dividir realmente como mãe, né? Assim, de entrar na conversa do adolescente sem puxar muito e acelerar, né? No caso, eu tenho Melissa e Mirella. Melissa é adolescente e eu tenho que ter muito cuidado. Às vezes eu tô assistindo uma série, Mirella quer assistir, aí eu digo essa não. E aí Melissa já acha muito infantil, porque eu tenho que dividir com Mirella. Então são tantos desafios, eu tô falando de uma série. Mas assim, o lugar para sair, né? A criança, a gente vai num parque aquático, vai na praia, já diverte. O adolescente já não quer. Então eu tenho que buscar uma coisa que chegue um pouco para as três. Porque no meio disso, eu não abro mão, né? Já abri muito, mas eu não abro mão desse lugar também, dizer até aqui eu posso, até aqui não mais. Sim. Até porque, né, precisa ter vantagem diante dos desafios, né? Precisa ter vantagem de ter um filho adolescente, precisa ter uma vantagem de ter já uma criança que não é mais tão dependente, que já está alcançando o estágio final da infância e que a mãe pode se dar alguns limites e dizer assim, eu não vou quebrar tanto a cabeça mais com isso. E olha assim, o programa vai ter que ser esse e vamos aqui resolver isso porque eu também preciso que vocês entrem no consenso, porque eu não vou gastar mais energia para estar fazendo conciliações, né, Débora? É mais ou menos isso que acontece? Isso, né, desse lugar, eu não diria nem só essa questão de ter a recompensa, de ter esse ganho pra gente. Materno, né? Isso, mas trazer um movimento, né, para esse lugar de meninas, sentem aqui. Eu preciso que vocês me entendam. Olha, Mirella demanda isso, Melissa, aqui, o que é que a gente pode fazer? Né? Porque tá pesado para mim, hoje eu não consigo, hoje tá bom só isso aqui. Eu fico sempre nesse movimento de tentar. E às vezes não dá, Adriana. Não vou mentir para você que às vezes eu olho, até pelo conhecimento, às vezes a gente se cobra um pouquinho, mas eu sou só mãe. Isso. E é disso que as meninas precisam, né? Acima de tudo, um filho só precisa de uma mãe, né? E aí eu vou pegar o gancho porque nós, enquanto mães e psicólogas, recebemos, assim, um olhar muito romantizado de que, é muito fácil. Tem a faca e o queijo na mão e a criação é maravilhosa, os problemas são tirados de letras. E aí eu digo, minha gente, não temos vantagem nenhuma sobre isso. O que no máximo nós temos é uma capacidade de identificar quando algo, né, precisa de um contorno, mas muitas vezes a gente identifica, mas a gente não consegue praticar. Porque existem limitações dessas relações em que o juízo de valor de uma técnica que você aplicaria no consultório, no seu cliente, no seu paciente ou no seu aluno na escola, não vai funcionar em casa. Porque a relação ocupa um papel que não lhe dá essa legitimidade, né? Essa validade. Você trazendo isso, me vem a lembrança, né, de situações. Melissa estuda na mesma escola que eu sou diretora e eu tento não entrar muito nos papéis. Então, no turno da manhã eu fico mais ausente, eu resolvo mais coisas administrativas para que ela possa ser aluna naquele lugar. E os alunos da escola, eu tento trazer um lugar de muito acolhimento, de muita voz, deles conversarem. E quando chega em casa, ela diz,
Seus alunos deveriam saber que você não é essa diretora tão legal, porque você não é essa mãe tão legal. Ou seja, ela coloca essa coisa fusional, né, na própria relação de vocês. E aí eu digo, é porque lá eu sou diretora deles. Aqui eu sou sua mãe. E aqui tem algumas coisas que são inegociáveis, que eu não vou conseguir fazer por você, minha filha, porque eu preciso lhe ensinar. Isso. E aí, assim, como mãe, né, Débora, tá o tempo todo com a carga, né? Porque a gente estava falando anteriormente de que a gente não tem vantagem nenhuma para ser psicóloga e mãe, e aí muitas vezes já potencializa uma culpa de que a gente pensa assim, mas eu sou psicóloga, eu deveria fazer alguma coisa, né? E aí, não, mas as crianças vão crescer, né? E aí vai ter coisa que eu já vou abrir mão e que eu não vou mais desgastar essa energia. E aí, quando a gente descobre que você só vai mudando o tipo de desgaste, aí você tá com a carga de novo de que, assim, quando é que eu descanso? Né? E aí, pensando nisso, né, Débora, eu agora faço uma ponte para a escola. Hoje é nítido a gente ver as demandas infanto-juvenis que têm chegado no consultório, as próprias escolas estão fazendo esses encaminhamentos, né, por todas as questões que têm atravessado essa geração. Primeiro, um lugar de angústia, de sofrimento, de uma ansiedade, né, muito presente atualmente. A gente vê o bullying, a gente vê sofrimento de famílias, né, dramas familiares no sentido literal mesmo da palavra drama, né? Muitas vezes famílias com disfuncionalidades. E como né, que você assim percebe isso lá dentro do Manaí, como diretora e psicóloga, porque eu sei que torna um olhar mais apurado e você buscou essa formação para isso, para conseguir dar um direcionamento com um acolhimento mesmo dentro de uma fundamentação que pudesse fazer um diferencial no seu trabalho com esse público que é tão vulnerável. Adriana, hoje o que mais me preocupa, o que me fez buscar a psicologia, que além da gente ter 2 psicólogas mais dentro das unidades, eu queria entender por que esse lugar era tão difícil, né? A gente, como família, não consegue, filho não vem com bula. Sim. E aí, hoje, a gente tem a terceirização, porque precisamos trabalhar, porque precisamos isso, estudar. E a escola assumiu boa parte desse lugar, né? E tinha muito aquele discurso, escola não educa, escola ensina, né? Só que em alguns momentos eu comecei a ver que parte da educação, da formação dos nossos meninos estão dentro do ambiente escolar. Só que o que mais tem me preocupado como educadora hoje, que eu me coloco assim, é esse lugar que está ficando só para a escola. Só o lugar de fala, aonde o menino é compreendido, aonde as demandas são latentes, né? E essas demandas começam a chegar como sintoma de alguma forma. E quando eles percebem que tem acolhimento da gente, a gente ainda tem que fazer esse drible. Porque se o aluno começa a ser muito acolhido na escola, ele vai ter mais sintoma para poder receber esse cuidado. E aí a gente precisa estar mediando para também passar a responsabilidade para a família e ajudar essa família a acolher, encaminhando para profissionais, mas também buscando se está sendo feito esse acompanhamento. Porque se eu deixo só em caminho e não acompanho, em algum momento isso pode se perder. Sim. E se a criança recebe esse acolhimento só na escola, ele pode estar fazendo referências, trazendo a escola como lugar de muita maternidade, né? Eu tenho alguns alunos que, Débora, eu vim conversar com você porque com você é mais fácil. E aí eu digo, eu vou te ouvir, mas não esqueça, eu sou sua diretora, eu não sou sua mãe. Né? E esse lugar, às vezes, é difícil para eles. Abraço, beijo, chamo as famílias, faço a mediação, sento eles junto, pai, mãe, criança, e a gente vai tentando. Mas hoje eu preciso que as escolas, que os pais, né, entendam esse lugar. Não dá só para ficar em unilateral. Sim, e aí a gente tem ainda uma cultura, eu diria muito ignorante, de algo que é enraizado por um inconsciente coletivo
que com o passar da nossa história, né, foi se construindo de que a escola é responsável por formar. E esse formar deixa tudo muito abrangente, porque eu já recebi demandas do consultório que veio das escolas, e aí os pais diziam assim, eu estou trazendo porque a escola encaminhou, mas eu nem entendo, porque eu pago a escola para resolver tudo. E aí fica muito claro quando você diz assim, a gente percebe que há uma transferência de maternagem, porque quando a gente está analisando, né, fazendo bem a coisa analítica mesmo, dos papéis da família, da angústia, do sofrimento daquela criança, daquele adolescente, a gente já analisa assim, né? E aí é papo mesmo de psicóloga, de que quando uma criança ela começa a demandar da escola, é uma forma inconsciente que ela encontra de estar buscando um cuidado que ela não tem em casa. Existe uma lacuna ali afetiva nesse olhar de cuidado, então, assim, chega ao ponto de que eu tenho que estar demandando coisas na escola, porque é a hora que a mãe, né, o pai para ir lá na escola, receber alguma coisa sobre mim, e eu tô ganhando alguma coisa, e isso é melhor do que nada. Né? E aí, partindo de outro princípio, a gente sai de casa para ir para a escola. Escola é o primeiro mundo. Então, já tem uma relação de muita confiança. Mas a vida não acontece só na escola. Se essa relação de confiança ela não vai se construindo nesse campo de lar, e aí eu pergunto, Débora, e quando esse jovem conclui o ensino médio e sai da escola? Porque na universidade a gente não tem essa entrega acolhedora que lembra muito um cuidado materno, porque para você falar com o diretor de curso, é horário agendado, é protocolo, dependendo do turno que você estude, se for um turno noturno, é mais complicado ainda. E aí, olhe que campo, assim, de vulnerabilidade você entra. Olhe, hoje lá na escola a gente não tem um médio. Então, quando a gente começa a preparar os meninos, é para essa saída dos anos finais, né? Sim. E eu percebo que eles voltam nesse ensino médio por diversas vezes na escola para beber água. Só que, na verdade, eu digo, eita, essa água tá doce, né? E eles vão na sala e abraçam. Porque eles estão buscando e começam a dizer, eu tô sofrendo isso. Mas bem que vocês me avisaram, né? Só que hoje, como escola, a gente tem buscado que os pais desenvolvam autonomia, proatividade, de não buscar, às vezes é o pai que vai resolver uma coisa com a coordenação e o filho está todo dia ali na coordenação e era só um livro que está perdido. É uma nota que ele precisava recuperar. Então, o pai tem que acompanhar, porque a gente não vai jogar nossos filhos assim. Mas, como mãe, eu estimulo a minha filha a dizer, vá lá e converse com o seu professor. Sim. Vá lá e converse, porque se eu não preparar ela nesse lugar, quando ela chegar nessa universidade, quando ela chegar no mercado de trabalho, que ela vai precisar, porque hoje se fala de produzir currículo das nossas crianças muito cedo. Sim. Mas pouco se preocupa das habilidades socioemocionais. Sim. E aí, assim, não dá para estar fazendo vínculo com professores, com corpo técnico, porque o papel dessas pessoas é um papel transitório. E técnico. Então, assim, né? Isso vai levando a uma outra perspectiva de que eu preciso sempre estar me apoiando emocionalmente em alguém, e aí isso abre uma série de outras questões, né? Que é aquela necessidade emocional, né? Aquele apoio mesmo que eu encontro nas relações, e quando elas deixam de existir, eu me deprecio. E aí vem uma série de outros transtornos no sentido de que existem os adoecimentos, né? Existem as dificuldades de sustentar os vínculos, né? Sustentar num lugar de autonomia. E quando você fala que você prepara as meninas para isso, principalmente Melissa, que já está, né, mais perto disso, é trazer para ela de que a mãe, agora, é uma mãe que tem um papel mais limitado. Né? E aí não dá para ela ficar procurando maternagem. Porque quando ela entende que ela tem uma mãe que ocupa outro papel, ela vai conseguir tirar um proveito de ter uma mãe nesse lugar. Né? Que agora não é mais uma mãe que só dá instrução, que só resolve os problemas, mas é uma mãe que pode ser uma parceira.
Uma mãe que às vezes é confidente, porque outras não dá pra gente se enganar achando que é amigo. Isso, não tem um canal de comunicação. Porque se sempre a escola está resolvendo, como é que você vai pertencer uma mãe numa relação com o filho? Porque para você saber a cor favorita do seu filho, você tem que conversar, né? A escola sabe, uma professora sabe, porque tem os trabalhos, as coisas que vocês vão construindo, vai ficando óbvio. Mas tem coisas que só se sabe se for falado. E para falar tem que criar um canal, né? E aí eu recebo muito assim no consultório mãe que diz assim. E aí eu queria te perguntar, né, como é que chega isso para você? A Adriana, o menino, a menina tá lá no mundinho, se tranca e não fala. Ok. A gente sabe que tem uma coisa categórica da adolescência, que é a necessidade da introspecção. Você está construindo, né, essa identidade e você precisa se afastar das interferências para poder se legitimar nisso, né? E aí, claro que vai ter os momentos de estar nesse lugar de solitude. E aí, quando eles chegam na sessão, que a gente começa a conversar, o que eu escuto é: como, Adriana, que eu vou dizer isso para minha mãe? Se eu disser isso, olhe, minha gente, é desse jeito. Se eu disser isso, eu estou passando por cima da autoridade dela e o bicho pega. E eu não quero ver o bicho pegar, não. E aí eu digo: até que ponto você, como mãe, tem responsabilidade diante de algo que você se queixa? Ai, agora me doeu, porque vai escola e vai mãe, né? Vamos lá. Mãe Como sempre se mãe, doendo. Tem como mãe não ter dor? como mãe, eu acho que a minha filha já disse isso no site terapêutico. Porque vai chegar no momento que ela vai dizer: como eu vou dizer para minha mãe isso, né? Porque existem coisas que eles querem passar além dos valores que precisam, que eu acho ser necessário, está muito construído. Mas eu tento, como mãe também, e como educadora, que é o que eu trago para a escola, é o lugar, ok, eu tenho a minha opinião, mas e a sua? O que você acha, o que você pensa disso, né? O que você pode falar sobre isso? Não quer dizer que eu vá concordar como mãe ou como diretora, ali na aula que eu estou conduzindo, mas quer dizer que eu vou dar espaço para ouvir. Então, muitas vezes, os meninos estão dentro dos quartos, trancados, socializando com um mundo desconhecido, porque eles não têm oportunidade de fala do que eles pensam. E às vezes o que eles pensam, às vezes ainda está tão raso, porque é uma geração que ainda está de uma forma com conhecimento muito líquido, muito superficial. Então os pais poderiam aproveitar essa oportunidade para entrar, para dizer, olha, eu penso assim, né? Por exemplo, música. Na minha casa tem um estilo de música. Eu digo, eu não gostei desse, não. Mas bote para eu ouvir. Por que você não gostou? Eu disse, por causa desse, deixa eu te apresentar um que era do meu tempo e que eu gosto muito. Então, há uma troca, há uma interação. E que, às vezes, o que eu acredito fica mais evidente. Daqui a pouco eu escuto elas ouvindo, por exemplo, uma banda que eu curti há muito Sim. tempo. E aí eu acho que cria um caminho muito espontâneo para que quando você for se apropriar do seu limite, do que pode e o que não pode, aqui em casa a gente não pode escutar esse tipo de música, porque isso, né, é precoce, isso superexcita a sua adolescência, isso é vulgar, não fica parecendo que é uma imposição do não pode, né? Você cria uma disponibilidade para dizer assim, você já sabe que aquilo não vai poder, mas você não chega com imposição. Você chega dando argumentos que vão justificando o que você quer impedir, né? E aí, claro, você gasta energia. É um trabalho danado, porque você tem que conversar. Você tá pensando, você tá articulando o que você vai falando na sua mente. E é isso que eu percebo que não existe em algumas dinâmicas, né? As mães muitas vezes dizem, e é importante deixar claro, que não é porque elas estão fazendo errado ou porque não querem, mas às vezes é um cansaço mesmo, às vezes é uma coisa que está inconsciente, às vezes é a rotina que é tomada e diz assim, é muito mais fácil eu dizer que não pode porque eu não quero, do que eu construir esse caminho que eu vou ter que sentar aqui, conversar e eu tô morta de cansada, porque eu trabalhei o dia inteiro, eu tô morta de cansada porque
Eu passei o dia cuidando da casa e a gente sabe que uma função dessa de cuidar da casa, você não tem hora para terminar, né? Você não tem férias, é manhã, tarde e noite. Então, assim, por que que eu vou estar consumindo minha energia, né? Então, o nosso próprio cérebro, ele é feito para sabotar a gente. Então, se ele entende que nós estamos no lugar de muita carga e muito cansaço, é uma tendência muito natural que a gente vá agindo pelo óbvio. Então, assim, né, é uma escolha e precisa ser um exercício. Eu digo que são conversas difíceis. As conversas difíceis, elas precisam acontecer. E às vezes a gente não está muito disposto a fazer. Esse é o grande X da questão. Porque você vai ouvir, talvez, do seu adolescente aquilo que você não espera. Sim. E às vezes não está preparado, né? Porque a adolescência, né, Débora, também tem essa coisa do luto. Você maneja uma criança mais fácil, né? É um lugar de controle, porque você está direcionando a criança do que ela come, a rotina do que ela veste. E o adolescente começa a ter voz. Então, ele vai questionar. Ele vai querer os porquês. E ele vai começar a exigir isso de algum modo. Você nunca deixa, mas eu quero saber por que eu não posso. E a adolescência, às vezes, a gente se depara com a gente de frente do espelho. Sim. Como mãe, eu levei minha filha à terapia muito cedo, porque eu dizia, ela não pode ser, ela não precisa. Pois é. E entender esse movimento de que ela não era, né? Não, minha filha parece muito, mas ela não Mas é ela não é Débora. Débora. E a gente, às vezes, se depara, e eu me pego. Às vezes, quando eu tô olhando pra Melissa, eu digo, ai, meu Deus do céu, ela tem mais de mim do que eu esperava. E irrita, Sim. né? Isso desgasta. Sim. E às vezes eu digo, meu Deus, ela não vai desistir porque eu não desisto. Ou seja, é uma leitura muito óbvia. É como se você estivesse assistindo pela 10ª vez o seu filme favorito. Você já sabe o final. E aí isso também causa uma irritabilidade, né? Uma raiva. E é importante a gente falar disso para a gente também desconstruir esse lugar romântico da maternidade, né? Que é difícil. Que não é sobre não amar um filho, mas é que nem todos os dias, nem todas as fases a gente ama ser mãe, né? Eu lembro muito que quando eu estava no puerpério de Rafael, que um puerpério não só são 40 dias, né, gente? Então a gente já sabe que isso cai por terra. Mas Rafael lá com seus poucos meses, um bebê, né? E eu olhava assim um dia de domingo e eu lá, né, com no braço, limpando baba, a criança golfando. Será que eu queria isso mesmo? E aí era um dia de domingo. Aí eu ia às vezes pra varanda, né, do apartamento e dizia, gente, eu queria estar fazendo o que todo mundo faz no domingo. Domingo você dorme o dia todo. Domingo você fica de pijama, né? De pijama, assim, tá confortável. Mas eu ficava com pijama porque não dava tempo, às vezes, tirar o pijama, né? Eu queria estar na praia. E aí tem coisas que você só pode fazer naquele ritmo se você não é mãe, né? Então, houveram dias que eu não queria ser mãe naquele momento daquela fase. E aquilo era muito pontual. Isso não quer dizer que eu não ame meu filho, né? Ou que eu não quisesse, ou que eu quisesse fugir da minha responsabilidade. E aí, com um adolescente, né, Débora? Eu já escutei muito na clínica, acolhendo famílias, acolhendo mães, de que mãe às vezes diz assim, eu não queria ser mãe nessa fase. Se pudesse pular ou voltar, era melhor. E eu até escutei uma fala que me tocou muito e que eu disse, né? Que potente. E como isso precisa mesmo ser falado, né? Eu queria botar dentro da barriga de volta. É saudosa a barriga. Pois é. Mas é saudoso por quê, né? Por tantos atravessamentos. E também pelo fato de, quando a criança está dentro da sua barriga, você pode fazer tudo. Você pode viver os domingos como domingo. Você pode viver as noites como as noites de sempre, assistir sua novelinha, assistir sua série, né? Curtir com o marido, porque depois que você tem menino, assim, uma coisa simples é um grande evento. E se é adolescente também, se for menina, que no meu caso, se meu marido manda uma cesta de café pra mim,
A minha filha O reclama. ciúme reina. Porque disse, não manda pra mim, o meu pai não manda pra mim. Eita, olha aí os complexos de Édipo aberto, né, Débora? Quando a gente sabe, agora é papo de psi, viu, minha gente? Porque tem esse duelo, né, Débora, no complexo de Édipo, que a menina vai duelar com a mãe pelo pai, né? A identificação do gênero, a busca do gênero oposto. Ainda tem isso, viu? E aí a gente entra e eu precisei dizer, minha filha, eu sou a esposa do seu pai. A mulher, né? E aí ela, sim, mas meu pai não manda cesta. Eu disse, pronto, vai chegar o tempo que você vai arrumar um... Aí agora ela tá gostando de um menino. E aí ela chega assim, agora eu posso, né, receber cesta? Eu digo, claro que não. Olha a ambivalência da mãe de adolescente. Quer tirar a menina do duelo do complexo de Édipo, mas não quer deixar a menina arrumar um namorado, que é a parte boa da adolescência. Porque um recorte, né? Assim, eu, modéstia à parte, contava os momentos que faltava para esse adolescente, para eu fazer coisa de adolescente, minha gente. Então, assim, né? Tem que ter uma vantagem para Melissa, Débora, que é receber A cesta do menino. menino. E outra coisa, né? Olha como é legal. É o que ela não pode realizar com o pai, que vai definir ela como mulher e fazer olhar para esse masculino, que pode dar a ela algo que pode ser tão bom quanto ela via que o pai dava à mãe. Ai, como é difícil. Mas é verdade. Eu fico nesse duelo com ela, porque ela só tem hoje, né, 13 anos. E eu digo, ainda não, Melissa, ainda não. Você ainda é menor incapaz. Então eu tô me escondendo atrás do ECA. Sim, tá no estatuto, tá na lei. Isso, eu tô ali por trás do ECA. Aí quando o ECA chegar, eu digo, Jesus, que vai ser agora. Mas tá dando certo nisso, né? Eu fico nesse dilema de mãe, de diretora, de psicóloga, nas tentativas. Mas algumas coisas eu percebo que eu tô muito feliz, né? Eu tinha muito medo da adolescência. E eu amei ser mãe de bebê. E até dizia, eu queria que ficasse assim. Mas hoje eu tô amando, né, essa fase das meninas. Eu ressignifiquei a fase, então aqui Mirella está mais fácil do que foi a de Melissa. Porque antes tinha Mirella que demandava muito e agora ela não demanda tanto. Então eu tenho um adolescente e tenho uma criança de 9 anos. E a gente faz coisas divertidas. A gente escolhe doramas para fazer junto, discutir alguns momentos. Porque eu quero trazer essa presença. Porque uma das coisas que mais me preocupa, levando de novo para a escola, porque eu acho que é o que eu vivo há 16 anos, Sim. é que às vezes esses pais não têm espaço para os filhos. Né? Às vezes o que mais me dói é que as crianças ficam se negando a desenhar os pais e dizem, nessa folha não cabe. Não cabe a minha mãe ou não cabe o meu pai. E por que não cabe? Não cabe. Ele saiu, crianças de 6 anos. E o adolescente não cabe a apresentação de São João, a participação desse pai. Não cabe porque esse pai vai julgar roupa, não cabe porque esse pai vai julgar dança, não cabe porque não cabe na vida, porque não foi cultivado, não foi cativado. E é onde eu luto diariamente lá em casa, né? Eu converso muito com meu marido, digo, por favor, me ajude. Pois é. Como ele? Com Melissa, exatamente. E aí, assim, né, o que fica claro é que muitas das demandas que nós temos hoje de sofrimento em todas as esferas com o infanto juvenil tem uma base, né, Débora, de muitas faltas. E aí, o mais importante não é a mãe perfeita que entrega tudo ou que não deixa faltar nada, mas é a mãe consciente que escolhe sempre fazer um reparo quando alcança que há uma falta, porque a falta vai ser denunciada em algum momento. E aí, né, pra gente poder encerrar esse bate-papo gostoso, queria que você deixasse um recado para essas mães que estão enfrentando essa maternidade dividida, de que tem uma criança e que tem também um adolescente. Que mensagem você poderia deixar para as mães que estão passando por isso? Tentem viver um dia de cada vez com cada uma, né? Veja a melhor fase, escolha a interseção desse conjunto de emoções, vá ali. E, quando possível, sem muito peso, busque um lugar, né, para essa adolescente e um lugar para essa criança. E seja você, mãe, mulher, porque eu acho que se a gente sentir, se a gente se permitir, a gente vai conseguir.
dar o melhor que a gente pode. Mãe é intuitiva, né, Débora? E vamos juntos, né? Quando falhar uma intuição, recorremos à intuição da outra, né?